Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. Então, vamos para o capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Aqui é a história propriamente dita de Abraão. Então, do Gênesis 1 ao 11, é a parte das origens, como nós vimos. É a parte que vai conectar a origem do povo, a origem da humanidade, com Abraão. Do 12 para frente, é Abraão e a sua descendência. Entretanto, no livro do Gênesis, o que vai fazer a divisão aqui do estudo é José. Então a gente vai ver de Abraão até José e de José até o final do livro. Isso, claro, envolve outras pessoas, outros personagens, mas a divisão principal aqui para mostrar a questão do povo é as origens, Abraão e depois José. No Gênesis 12, vai ter o dito aí do Senhor para Abraão, no verso 1. Entretanto, não é a primeira vez que Abraão aparece no texto bíblico, pelo menos o nome de Abraão, né? Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 11, você vai ver que a partir do verso 29, até antes, 26, ele aparece ali, mas a partir do verso 30, 31, você vai começar a ver já alguns relatos acerca de Abraão como sendo um resumo. É como se fosse uma preparação para a história que vai ser prolongada a partir do capítulo 12, né? Então veja, Gênesis capítulo 11, o verso 26, aparece o nome de Abraão aí, como Abrão. O Terá vai gerar Abrão. E no verso 29, tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E aí vai aparecer o nome da mulher dele pela primeira vez, que é Sarai. Verso 30 tem a informação que é muito importante, que ela era estéril. Então você imagina, vai começar a falar da história do povo, que ele vai ser aquele que vai gerar o povo, só que a mulher que ele tem é uma mulher que era estéril. Ela foi estéril. E aí, a partir do capítulo 12, vem a história de Abraão. Vamos ver, capítulo 12, verso 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, a história de Abraão, ou de Abrão, ela está relacionada com o quê? Com uma peregrinação. Quando o texto já apresenta ele partindo, ele tendo que partir através de um chamamento divino, o que o texto está mostrando para nós? Que esse é um homem peregrino. E outra chave de leitura aqui do livro do Gênesis é o seguinte: quando fala acerca dos patriarcas, sempre a gente deve enxergar na história deles a história do povo. Não é tão importante focar em Abraão como uma pessoa específica, mas sim nós observarmos que através dele tem a origem o povo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção aqui, ele é um peregrino que ele representa corporativamente o povo. Aqui é a origem do povo. Então, quem que é o personagem escolhido aí para ser descrito como sendo o originador do povo? Abrão. E qual que é a característica? Ele ouve o chamado do Senhor. É um chamado específico, é um chamado que exige fé, lembrando que até o momento, o Abrão, ele convivia num local, numa sociedade onde não se tinha uma revelação de quem Deus era. Havia ali vários deuses, várias divindades, não tinha ainda essa identidade desse Deus de Israel. Então ele ouve esse chamado do Senhor. E o chamado, verso 2,
vai mostrar isso que eu falei para vocês. E far-te-ei uma grande nação. Então veja, é um chamado corporativo. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você imagina o que Deus está falando para ele? Se coloca no lugar desse homem. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí se você olhar para ele individualmente, você não vai entender como que isso se dá. Como que Abraão pode abençoar todas as famílias da terra? Mas quando você conhece o texto bíblico, quando você já tem a informação do Novo Testamento, você sabe que é através de Abraão que vai surgir o Messias, que vai ser o Salvador do mundo. Então, esse relato para nós serve o quê? Para mostrar as origens do povo que vai gerar o Senhor Jesus. Essa é a importância do texto para nós. Então, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque ele vai ser o pai desse povo, e através desse povo virá Jesus, o Messias, que irá abençoar todo mundo. Então é em Abraão. Jesus, ele é filho de Abraão. O verso 5 mostra a obediência dele aí, né? Alguns chamam até de uma obediência parcial. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, aqui que começa o problema, né? Filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então veja, ele sai, ele obedece o chamado do Senhor, só que quando ele sai, ele leva ainda consigo o seu sobrinho. Então os irmãos já sabem que esse levar do sobrinho, lá na frente, ele vai ter um problema, porque ele obedece ao Senhor, mas de maneira condicional, não foi restrito ainda. Ele sai da parentela, mas ele leva consigo parte da parentela. Então, na pessoa de Abraão, a gente vai aprender assim, várias coisas com relação à vida pela fé. Ele de fato é o pai da fé, porque através dele vem toda essa geração. E veja, você vai ser uma grande nação, através de você o mundo vai ser abençoado, as famílias da terra. E a mulher que ele tem é uma mulher que é estéril. Então, para que isso ocorra, já tem que ter um chamamento de milagre. Já tem que ter aí uma vida pela fé para que isso possa cumprir. Aqui então é o começo da história dele. Vamos fazer agora uma análise retroativa. O que é isso? Vamos para o Novo Testamento ver as referências que são faladas acerca de Abraão, ou de Abraão. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, uma passagem bem conhecida. O capítulo dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Esse capítulo nós vimos, nós já estudamos, ele começa definindo o que é fé e começa a mostrar os exemplos, a nuvem de testemunhas daqueles que viveram pela fé. E a partir do verso 8, começa a falar de Abraão. Então olha que o Novo Testamento ressalta acerca dele. Por que isso é importante para nós? Porque mais do que conhecer a história de Abraão, qual que é o significado para nós? É saber como que a igreja usou a figura de Abraão, principalmente Paulo. É claro que aqui não é Paulo que está falando, ou é um discípulo de Paulo, não importa. Mas você vai ver que o Novo Testamento, quando fala de Abraão, ele já fala de Abraão numa perspectiva vinculante ao Senhor Jesus. Então, mais do que conhecer a história de Abraão, por onde Abraão passou, o que Abraão fez, os povos com quem ele teve contato, quem ele gerou, mais importante para a igreja é aquilo que a igreja primitiva, vamos chamar assim, descreve acerca de Abraão. Então, através dele, quando faz uma leitura, por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele pega a vida de Abraão e ele faz uma interpretação teológica. Isso é interessante. A gente vai ver isso.
Ele, ao falar de Abraão, ele não fica preocupado em mostrar historicamente quem é Abraão, até porque a maioria dos seus ouvintes já sabia quem Abraão era. Então o que ele faz? Ele pega a figura de Abraão e ele mostra, através de simbologia, metáfora, o que representava a pessoa de Abraão em Jesus e para a igreja. Isso é muito importante. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, olha onde o autor aqui vai, sendo chamado, a gente leu já isso aí, Gênesis 12. O que ele fez? Obedeceu. A primeira característica da fé em Abraão, o que é? Obediência. É uma fé que obedece. Porque ele recebe um chamado, e como é que ele vai agir? Ele vai obedecer esse chamado. Como? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. A jornada da fé é essa, é você sair e não saber o dia de amanhã. Se você obedecer ao Senhor no seguimento de Jesus, a sua preocupação é somente com uma coisa, é com o dia de hoje. Você pode ver isso no Evangelho. Jesus fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E aí nessa preocupação, o que serve para nós? Para nós medirmos a nossa fé. A minha fé é uma fé que ela confia no Senhor, que ela vive o hoje, o momento que eu estou vivendo, ou é uma fé que ela cede às ansiedades do dia de amanhã? Abraão é o pai da fé porque ele saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Isso é o que a gente fala de dar o passo sem ver a terra ainda. Quando eu tenho que ter tudo pronto, tudo já feito, para eu sair, isso não é fé, isso é planejamento humano. Agora, ele não teve planejamento humano, ele teve fé. O Senhor falou assim: você vai sair para a terra que eu vou te mostrar. Isso é fé, isso é confiar em Deus. Isso é saber que não importa o que aconteça, Deus vai cumprir as suas promessas. Então aqui diz, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Qual que é outra coisa que a gente aprende aqui? Que a vida na fé, ela não é uma vida meritória. A vida da religião é meritória. Na religião, o que você tem que fazer? Você tem que fazer para receber, né? A religião, ela inclui aquela oração onde você chega para Deus e começa a falar os seus feitos para Deus, para que Ele possa te retribuir. Isso é oração religiosa. A oração da fé, a vida na fé, é uma vida que confia o quê? Na graça. É receber por herança. Herança, você não tem que fazer nada, você tem só que receber. Já é uma herança. Você não teve que fazer nada, você só vai receber. Então Abraão é um homem que ele recebe por herança a terra, porque ele não tinha feito nada, ele está saindo sem saber para onde ia. Como é que ele vai poder herdar aquela terra em função de algo que ele fez? Né? Então aqui a gente tem outro ensino. As virtudes da fé, elas estão vinculadas à graça. Essa é a ousadia que nós temos de chegar diante de Deus. Porque se a gente fosse chegar diante de Deus segundo os nossos méritos, ninguém aqui ia receber nada de Deus. Se a gente merecesse receber o que a gente merece, o que a gente ia receber de Deus? Condenação. Mas pela graça, nós recebemos o que? A misericórdia de Deus. E a gente herda as promessas. Então ele sai sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Veja que interessante. Ele recebe a terra como promessa, mas ele também vive na terra como promessa de fé. Ele não olha a terra como sendo o alvo, né? Porque tem muita gente que fala assim: tudo bem, eu conquistei pela fé, agora eu vou viver segundo o meu esforço. Não é assim que a gente vê muitas pregações? A pessoa fala assim: olha, a salvação é de graça. A gente recebeu Cristo, a gente não precisou fazer nada para receber o Senhor. A gente era pecador, estava morto em delito e pecado, aí a pregação da fé nos alcançou, o Espírito Santo nos convenceu e a gente recebeu Jesus. Só que agora, a partir de agora, quando você recebe Jesus, você tem que manter a sua salvação, não é isso que a pessoa fala? Então quer dizer, é uma salvação que ela vem a mim através da graça, mas a manutenção dessa fé é através das obras. Isso não é evangelho.
O Evangelho é a nossa vida também. Depois da conversão, é uma vida pela fé. Quer ver isso? Vamos para Gálatas capítulo 2, verso 19. Olha como que Paulo coloca a vida da fé. Gálatas 2, 19 e 20. O que Paulo vai dizer aí? Que ele está morto para a lei, não é isso? Para viver para Deus. E como que ele vive para Deus? O que o texto vai mostrar para nós? Que ele vive pela fé do Filho de Deus. Então a vida dele também é pela fé. Toda a nossa vida é pela fé. Por que você fala assim para o pessoal? Ó, vamos ver aqui a programação da igreja. Aí fala assim, quinta-feira culto, usando a linguagem que o pessoal usa. Como é que você sabe que você vai estar vivo até lá? Você está tendo fé ali, não é? Não tem? Um tipo de fé? Quando você toma um ônibus, você fala assim, ó, você fala para o pessoal, peguei o ônibus agora, vou chegar no ponto, daqui a pouco você me espera lá. Como é que você sabe que você vai chegar lá? Você não sabe. Mas você usa um tipo de fé. Alguns chamam isso de fé natural. Que o motorista vai dirigir o ônibus, e eu vou chegar, vou descer no ponto lá, que eu vou dar sinal, vou descer no ponto e vou chegar até onde eu tenho que chegar. A gente não sabe. Como é que eu sei que eu vou estar respirando daqui a 1 minuto? Então, eu já me programo assim. Tiago até fala para a gente ter cuidado a fazer isso, né? Tiago fala assim, coloca uma expressão aí, se Deus quiser. Porque como é que você pode garantir que você vai fazer algo? Então, em tudo, a gente tem que ter fé. Não somente para receber Cristo, mas para viver a vida de Cristo principalmente. E Abraão é esse exemplo. Então, vamos voltar lá para Hebreus 11. Ele recebe a terra, mas olha que interessante, como terra alheia. A briga das pessoas é pela terra. E ele, quando recebe a terra, ele se enxerga como? Aquela expressão que eu falei no início. Ele sempre se vê como peregrino. Peregrino. Morando em cabanas. Habitação que não é fixa. É um morador de cabanas. Ele não tem uma casa própria. Ele não tem um local fixo de residência. Isso mostra o que para nós? O padrão de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa, né? Que você não pode construir uma casa para você morar. Eu estou falando o seguinte, o padrão de Deus é um padrão de não ter uma habitação fixa. Aí você fala, mas Deus teve. É verdade. Mas se você olhar, não era o direcionamento inicial de Deus. Quando o Davi, ele foi falar para Deus, lá, para o profeta, que ele queria construir uma casa para Deus, vocês lembram que o profeta, ele cai nessa história? Porque o profeta Natan, ele fala sem o direcionamento do Senhor, não é isso? Veja aí, 1 Crônicas 17. O Davi, ele fala o seguinte, olha, eu moro numa casa bonita, num palácio, e a arca da aliança do Senhor habita numa choupana. Sabe de uma coisa? Eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir uma arca, uma casa para a arca. Porque eu não posso morar num palácio e a arca de Deus morar numa choupana. Olha que visão humana ele teve, da alma, mas não era uma visão do espírito. Porque as coisas de Deus são simples, são humildes. Aí o que ele olhou? Eu moro num palácio, a arca de Deus tem que estar num palácio melhor que o meu. Na visão humana isso era bonito, mas não é na visão do Evangelho. Você pode ver, quando Deus veio habitar na terra, Ele não habitou num palácio. Ele habitou onde? Entre os pobres, entre os humildes. Jesus escolheu uma família bem pobre. Não era uma família miserável, não era uma família de mendigos, mas era uma família pobre. Era um local que não tinha nem no mapa. Tanto é que tinha um preconceito. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí eu pergunto, se você tiver que deixar o seu filho com alguém, você vai deixar com uma pessoa bem pobre ou uma bem rica? Para ele cuidar. Deus escolheu uma família pobre. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Se a gente fosse deixar nosso filho com alguém, o que a gente ia falar? Vou deixar com a pessoa que tem a melhor condição para criar. Para colocar nos melhores colégios, para dar de tudo para o meu filho. Aí Deus não fez isso.
Deus escolheu uma família bem humilde, bem simples. E uma família que não tinha experiência com filho. Era uma moça, seus 13 aos 15 anos, e um homem um pouco mais velho que era um trabalhador. E ele faz o filho dele nascer nessa família, num local onde eles não tiveram acesso a nada, em função deles terem que caminhar bastante para chegar até Belém, eles chegaram lá como o quê? O que vocês acham que eles chegaram lá? Qual que era a aparência deles? De andantes. Por isso que não teve local para recebê-los. E quem que foi andando? Foi Maria, né? Porque ela não podia ir em cima do burrinho, do cavalo. Por quê? Poderia perder o filho. Então eu e José, ela ia andando devagarzinho. Até chegar em Belém. Eles chegam lá como? Sujos. Aí não tem local para receber o Filho de Deus. Aí você sabe já a história do Natal, como é que é. Aí vê como que o padrão de Deus não é o nosso. Aí o profeta em 1 Crônicas 17, ele também se ilude. Porque ele não tinha ainda a palavra de Deus, mas ele tem a ideia do rei. E olhando humanamente é boa. Fala assim, é verdade, Deus merece o melhor. Não é isso que a gente fala? Para Deus é o melhor. Então se eu tenho um casarão, um palacete, um palácio, Deus também tem que ter. Tá certo. Aí o profeta fala assim, Davi, faz isso aí porque Deus é contigo. Oh, palavra boa, né? O profeta fala assim, faz porque o que está no seu coração, Deus está contigo. Aí o texto fala assim, e a palavra do Senhor veio para Natã. Ó, o Natã é profeta, mas não tinha falado a palavra. Aí a palavra do Senhor fala assim para Natã, vai lá e pergunta para o Davi, se eu já mandei alguém que veio antes dele construir uma casa para mim. Pergunta lá se eu já quis uma casa. Como é que eu andava com o meu povo? De tenda em tenda. Porque Deus está no meio do povo. Não é isso que é Jesus? Deus conosco? Deus no meio do povo. O Emanuel, Deus conosco. Essa resposta que Deus não deixou que Davi tinha as mãos já suficientes, é certo, porque isso está no texto. Então é uma concessão que Deus faz, só que Ele não permite que Davi faça porque ele tinha a mão cheia de sangue. Aí Deus vai permitir que o filho dele faça. Agora no texto, tem uma promessa ali para o filho dele que não se cumpre em Salomão, que vai se cumprir no outro filho de Davi, que é Jesus, que é a verdadeira casa de Deus. Só que ali o que acontece? É um período da monarquia. Quando a Bíblia faz um relato, a gente tem que olhar o ambiente. Não quer dizer que Deus permitiu, então era a vontade primária de Deus. Não. A gente tem que lembrar que Deus, Ele opera independentemente do nosso acerto ou do nosso erro. Essa pergunta que o irmão fez, quem que vai edificar essa casa para Deus? É o Davi? Não. Qual o filho dele que vai fazer? Salomão. O Salomão vem de qual relação? Da pior relação que Davi teve. Então você vê como que independe da obra humana. Esse é um princípio que Paulo também escreve para a igreja, lá em Romanos 9. Ele fala assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que está aqui na linhagem do Abraão. Aí ele fala assim, mas sabe como eu fiz isso? Eu fiz isso independente das obras, para que ninguém se glorie. Aí qual que é a resposta humana? Paulo coloca no texto. Né? Paulo quando escreve, ele faz aquela questão que chama diatribe. O que é isso? Eu defendo uma tese, já imaginando que alguém vai lá me perguntar, aí eu já venho com a resposta. Aí Paulo fala assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É lógico, o pensamento humano é esse. Fala, olha, Deus escolheu um e abandonou o outro. Sem olhar as obras, isso é injusto. Porque se Deus contemplasse lá, se Deus sabendo as coisas que ia acontecer, Deus olhasse lá no túnel do tempo e faça assim, esse aqui vai me seguir verdadeiramente, esse aqui vai falhar. Então é o seguinte, eu vou escolher esse aqui porque eu sei que esse aqui vai dar certo. Isso é o pensamento humano. Você fala assim, isso é justo. Deus olhou lá na frente, Ele conhecia e resolveu fazer isso.
Só que Paulo fala que não foi isso que aconteceu. Deus fala que ele escolheu um e preteriu outro porque ele quis, sem contar as obras dos dois, porque eles não tinham nascido ainda. Aí a pergunta humana é assim: então, isso é injusto, não é? Aí Paulo vai debatendo isso. E ela fala assim: não, Deus faz como Ele quer. Ele endurece quem quer, Ele exerce misericórdia com quem Ele quer. Lembra lá do faraó? Aí vai desenvolver o tema. Aí o que a pessoa pode perguntar? Que ele coloca no texto também. Ele fala assim: então você vai me dizer que adianta então Deus se queixar? Por que se queixa Ele ainda? Já que Ele escolhe um, não escolhe o outro, não olha as obras, por que ainda vai se queixar de alguém? Aí Paulo fica sem resposta. Você percebe como que é o mistério de Deus aí? Paulo fica sem resposta e Paulo usa qual argumento? Você não questionar Deus. Ele fala assim: quem é você para questionar Deus? Pode o vaso questionar o oleiro? Ele não pode pegar de uma mesma massa e fazer um vaso para honra e outro para desonra? Por que ele está falando isso? Porque essa é a trajetória do povo de Deus. Se a gente for questionar isso, você vai questionar os desígnios de Deus. Você fala assim: por que Deus foi escolher logo Salomão? A relação de Davi com aquela mulher veio de uma história absurda. Davi manda matar o marido daquela mulher. Ele comete adultério. Ele perde o primeiro filho. Como é que Deus ainda vai pegar um filho daquela relação e vai transformá-lo no rei, no sucessor de Davi? Mas o que você vê em Davi? O que você aprende com Davi? Nessa questão corporativa. Já que Jesus era visto como o quê? Jesus, filho de Davi. Era o filho de Abraão e o filho de Davi. Então passa de Abraão para Davi. Mas o que você aprende com Davi? Lendo essa história? Que a graça de Deus, ela transforma toda essa situação. E Davi, a coisa que ele mais desejava no seu coração, o que era? Paz. Vê os nomes do filho de Davi. Absalão, Abshalom, pai da paz. Salomão, vem de Shalom também, de paz. Era o que Davi mais queria na vida dele, era paz. Ele não tinha paz. Mas ele sempre desejou o quê? Ter a paz. Porque ele era um homem de guerra. Ele era um homem que, para herdar o trono, ele teve que lutar. Não foi uma herança da fé. Ele recebe de Deus, mas em função de todo aquele ajuntamento que vocês conhecem da história, ele teve que lutar muito. E aí nesse lutar dele, ele começa a fazer o que? As alianças. Mas sempre em Davi, quando ele estava fraquejando, o que ele lembrava? Da aliança que Deus tinha feito com quem? Com Abraão. Porque lá em Davi, como que era o nome de Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos patriarcas. Então a história, ela sempre vai focar em quem? Em Abraão. Por isso que o Novo Testamento, ele chama Abraão como testemunha, né? Vamos voltar lá para Hebreus 11. Olha como que ele dá um salto aqui. 11:9, né? Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Aí olha o termo, herdeiros com ele da mesma promessa. O que está falando? Vem Abraão, aí passa para Isaac e depois passa para onde? Jacó. Aí de Jacó a gente vai conectar depois com quem? Com José. Esse é o ponto aí de ligação. 11:9, herdeiros com ele da mesma promessa, ou seja, a promessa está fincada ali. Abraão, Isaac e Jacó. Por que ele anda em tenda? Verso 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos. E agora, qual cidade que é essa? Que cidade que é essa aí? Da qual o artífice e construtor é Deus. E agora, que cidade é essa? E aí, irmãos, é Canaã ou não?
Sabe o que acontece agora? Em função de louvores, que são até bem feitos, mas interpretados de maneira errônea, sabe o que fica na nossa mente? Que quando fala assim, Abraão vai herdar a terra prometida, Canaã. Canaã representa o quê? Pronto, o céu. Caminhando eu vou para Canaã, não é? Só que a gente tem que pensar. Canaã representa o céu biblicamente? A cidade que vem de Deus, como que ela chama? Como? Nova? Não é Nova Canaã? Não, é Nova. Então, qual que é a cidade que representa a cidade celestial? Jerusalém. Aí complicou. Se é Jerusalém que representa a cidade celestial, o que Canaã representa então? Que representa o quê? Uhum. Sim, tá. Mas o que ela é em si? O que representa conquistar a terra prometida para nós? Mas está falando aqui que ele não queria isso. Isso. Opa, está melhorando, agora já está esquentando. Ó, o que os assuntos do Antigo Testamento representam para nós? Em uma palavra só. Não. Esse livro aqui trata do quê? Em uma palavra só. Vamos voltar lá. Lucas capítulo 24, a gente já leu aqui. Lucas 24, 44. Se eu terminar esse estudo bíblico com vocês do Antigo Testamento e vocês não responderem isso, meu trabalho aqui é zero, é nulo. Lucas 24, 44. O que representa o Antigo Testamento para nós? Lucas 24, 44. Tudo que de mim, o que está escrito aí? Vamos ver lá. Lê o texto aí, Lucas 24, 44. Ó. Sim. Ó. Tudo que de... Qual que é o assunto? Cristo. Se vocês não saírem desses estudos falando que o assunto desse livro é Cristo, acabou, não tem estudo. Então a resposta é Cristo. Aí vamos lá. Se a Nova Jerusalém que desce do céu é a cidade celestial, trazendo para a realidade, o que é a cidade celestial hoje? Ó como dá tilt. Sabe por que dá tilt? Porque ele está falando assim, eu vou para a Nova Jerusalém, eu vou para o céu, a cidade celestial, vai descer um planeta intergaláctico, estilo Jaspion lá, que descia assim e tal, e vai pousar aqui, e eu vou morar numa cidade que vai ligar o céu e a terra, não é assim que está na mente? Mas a gente já falou que a Nova Jerusalém não é uma cidade física. O que representa a Nova Jerusalém? Vê como que, ó.
A gente já teve isso, e aí fica a tradição assim presa. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que é a casa do pai? Ó, é céu? Ah, fala. É a casa do pai, é a igreja. A igreja. É o povo de Deus. A Nova Jerusalém, lembra no Apocalipse que a gente falou assim? O João tem a visão, ele fala assim: a Nova Jerusalém que desce do céu, a esposa do Cordeiro. Quem que é a esposa do Cordeiro? Ah, então é o povo, não é o povo? Tá legal. Se a Nova Jerusalém é o povo, é o formato, é a união de Deus com o seu povo, e nela não vi templo, porque o seu templo é Deus, e lembra que a gente falou isso? Só que aí, viu, aí depois passou o tempo, voltou a caixinha de novo. Ela voltou, ela é forte, a caixinha, ela não solta, ela é forte, eu combato com ela, mas ela é forte. Aí, se a Nova Jerusalém é o povo, a gente vai ver aqui em Hebreus também, isso. A gente já leu esse texto também, mas a gente vai ler de novo, não tem problema. O que a Canaã então representa? Aí eu mandei vocês ler lá em Lucas 24, 44, aí vocês falaram assim: tudo que de mim estava escrito, de mim quem? Cristo. Então a Nova Jerusalém, a Canaã, ela representa o quê? Alguma coisa de Cristo. Então quando eu falo assim que eu vou para Canaã, eu não estou falando que eu vou para o céu. Eu vou para alguma coisa de Cristo. Aí o que a gente tem que recordar de Canaã? É claro, a gente não chegou lá ainda no estudo bíblico, mas vocês já viram alguma coisa, né? Eu não posso chegar aqui e cobrar de vocês porque a gente não estudou isso. Mas vamos lá. O que eles tinham em Canaã? O que era interessante para eles em Canaã? A terra que mana leite e mel. Ou seja, comida. Tá bom. Eles estão no Egito. Vamos. Tá quase, ó. Eles estão no Egito. Lá no Egito, qual que é a última comida que eles comem? Quando Deus manda eles saírem do Egito? Cordeiro. Lembra? Cordeiro. Não fizeram lá uma festa e saíram? Cordeiro, o que representa? Cristo e a sua morte, não é isso? Ou seja, a palavra inicial, o alimento inicial. Vamos botar assim, a palavra da conversão. Eu vi lá Cristo, a morte dele na cruz, eu fui atraído, eu entendi que eu morri com ele, fui regenerado, nova vida, então agora eu tenho Cristo. Ok. Quando eles vão peregrinar lá no deserto, qual que é a comida que eles comem? Isso é porque eles reclamam, mas qual que é a comida que todo dia eles comiam? Qual o nome? Maná. Maná. O que é o maná? E o que é o pão? É Cristo. Então eles comeram, ó, veja como que tudo tem que cair em Cristo, senão a Bíblia está errada. Tudo tem que ser Cristo. Comeram Cristo na saída do Egito, saíram do mundo com Cristo. Agora estão peregrinando. Aí está comendo o quê? O maná, que representa o quê? Lembra lá em João 6 que ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o pão no deserto, mas pereceram, mas eu sou o pão vivo. Ou seja, aquilo era uma figura, eu sou a realidade. Então, peregrinar no deserto, o que era? Era comer o quê? Cristo. Então, o alimento deles era Cristo, Cristo, o pão nosso cada dia. Cristo, 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 até que eles fossem saturados de Cristo. Aí quando chega na terra prometida, agora são os alimentos especiais. Leite, mel e todas as iguarias da terra. O que esse alimento representa? É lógico que tem que ser essa resposta. É Cristo também. Só que é Cristo como agora? O que isso representa para nós hoje no Novo Testamento? Seria Cristo como? É um tipo de qual alimento? Sólido. Então, o que significa?
Quando eu vou para Canaã, eu estou indo para onde? Para a maturidade em Cristo. Herdar a terra prometida para nós, o que é? Não é herdar o céu. A terra prometida para a gente, o que é? As insondáveis riquezas de Cristo. É eu sair, como Paulo falou assim, o que você quer na sua vida, Paulo? Eu abandono tudo para ganhar a Cristo. Aí você fala, mas você já não ganhou Cristo? Eu ganhei Cristo, mas eu quero uma plenitude de Cristo. Então lá no Egito eu comeu Cristo, aí no Egito, na saída lá, peregrinando, Cristo, na terra prometida, Cristo. Só que leitinho, aí foi dando leite, mais leite, até chegar no alimento sólido, que é Cristo. Então Canaã, o que a gente pode dizer? Que representa as insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós temos que buscar. Cristo em sua plenitude. Não é um local. Lembra de João 6 de novo? Lembra quando a gente cita de cor esse verso, 67, 68? A gente fala assim, que Jesus questiona para Pedro, lá para os discípulos, e vocês também não querem ir embora? Aí a gente fala assim de cabeça, né? Ah, Senhor, para onde que nós vamos? Só que o texto não fala para onde. O texto fala assim, para quem iremos nós? Viu como não é local? É uma pessoa? Então, o que acontece aqui? Cada um de nós aqui tem uma dimensão de Cristo, uma medida de Cristo. O que é o nosso papel? É avançar em Cristo. O céu e terra, isso aí é consequência. Muitas vezes a gente tenta passar essa mensagem no dia a dia, mas é muito complicado a gente passar uma mensagem com uma pessoa que já ouviu. Exato. É um processo de desconstruir, é fazer igual a Jeremias. Eu te botei para você destruir e edificar. Esse é o nosso trabalho. Destrói o que está errado e põe o fundamento. Fica batendo ali. Agora vamos para Hebreus 12. Vamos ver o Abraão em Hebreus 12. Hebreus 12 aí tem várias sugestões aí para nós, né? Vamos ver Hebreus 12, 14. Como que você interpreta isso? Seguir a paz com todos e sem a qual? Como que o pessoal interpreta isso? Eu tenho que ter paz com todo mundo e tenho que ser santo para chegar no céu e ver Deus. Não é isso? Só que o texto não está falando isso. O texto está falando assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, junto da paz que eu tenho que ter com todos, o que tem que ter na minha vida junto de todos? Para quê? Para que as pessoas vejam Deus em mim. Então não é uma coisa futura, isso aqui é uma coisa terrena ainda, vivencial. E isso é a vida. Aí no verso 16 ele vai citar aí alguém que veio da família de Abraão, não é? O Esaú, que ele vai perder esse direito de primogenitura. Lembra do Jacó e Esaú? Primogenitura estava com quem? Com Esaú, não é? Aí ele, por causa da fome dele, por desejo de comer algo dessa terra, ele abre mão de uma bênção. Qual que é o sentido espiritual para nós disso? Os desejos do mundo não pode fazer a gente perder as bênçãos celestiais. Houve um trapacear ali na mãe, não teve? Botaram o pelo no homem, lá no Jacó, aí o pai abençoa, tal. E os irmãos conhecem a história. Quem fica com a bênção é o Jacó. Aí olha que interessante. Ele vai começar a citar aqui alguns juízos, e aí chega no verso 21, ele fala assim: e tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus, a Jerusalém. O que é isso aqui?
Já chegaram na Jerusalém Celestial? E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Já chegou na Jerusalém Celestial? Você vê como que eles interpretam? Que isso aqui não é algo que é lá no céu, que vai descer uma cidade. Que isso aqui o que é? É a realidade do povo de Deus. Porque o que o texto bíblico fala que nós aguardamos? Novos céus e nova terra. Ou seja, onde toda a dimensão de Deus vai se realizar em Deus e no seu povo. Tem até um hino da harpa cristã que o pessoal canta e não presta muita atenção, né? Tem um hino da harpa que fala assim, se eu não me engano é o 3, que fala: céu e terra serão uma só grei. Já viram esse hino da harpa? Céu e terra serão uma só grei. Então veja, isso aí já é uma coisa que lá de trás, só que o pessoal ainda fica aguardando uma cidade que vem. Por quê? Não enxerga essa questão de ser peregrino em Deus. Então, vamos voltar lá em Abraão. Abraão era um homem que andava em tenda. Ele não está preocupado em herdar uma terra, embora Deus deu a promessa para ele. Só que lembra, como que ele vai se preocupar com uma terra somente? Ele vai herdar a terra? Vai. Mas como que ele vai só se preocupar com a terra se Deus falou que todas as famílias da terra vão ser abençoadas nele? Percebe como que é uma coisa maior? Aí qual foi o perigo que aconteceu? Foi o que o irmão falou, o pessoal ficou visionando o quê? Só a terra. E aí eles ficaram parados naquela terra. E o que a história bíblica vai mostrar? Que o fato deles serem herdeiros de Abraão constituiu o que para eles? E aqui é o ponto-chave do estudo de hoje. Um orgulho espiritual. Que eles falavam o quê? Nós somos filhos de Abraão. Aí qual que é o início da mensagem do Novo Testamento? É uma condenação dessa fala. No Novo Testamento, qual que é o primeiro pregador oficial do Novo Testamento? Quando você abre a Bíblia lá, no Novo Testamento, quem que aparece pregando? É Jesus? João o Batista. O que o João o Batista fala para aqueles judeus? Você só lembra disso, né? Raça de víboras, tal. Mas o que mais que ele falou? Fugir da ira, o que mais? Lembra que ele fala de Abraão? Ele fala assim, ó, e não fiquem dizendo aí, não, nós somos filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque até destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Qual que era o problema do povo religioso na época de Jesus? Jesus pregava, o que eles falavam para Jesus? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nós somos judeus, ele é nosso pai terreno, as promessas estão conosco, porque eles não entenderam a mensagem. Paulo vai ter que ensinar isso lá na frente, lá em Gálatas, porque eles se apegaram ao fato de ser filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, não, vocês não são filhos de Abraão não, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam gostar de mim, vocês iam me ouvir, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles ficaram confundidos. Aí eles falam assim, como é que é? Você não tem nem 50 anos. Por que eles falam que Jesus não tinha nem 50 anos? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus era um homem que tinha cara de pessoa de mais idade. Por quê? Ele trabalhava muito no sol. Porque ele era novo, ele tinha 30. O pessoal fala, você não tem nem 50. Ou seja, ele fala, você só tem 30, você é novo. Mas por que eles aumentam um pouco essa visão da idade de Jesus? Porque ele trabalhava no pesado. Não era em Nazaré que Jesus trabalhava. Ele tinha que sair de Nazaré, andar ali, possivelmente em Séforis, ele tinha que ir, voltar, trabalhava pesado. A questão lá de ser carpinteiro, a palavra carpinteiro ali não é a pessoa que só fica com a madeira. Eram vários trabalhos, né? Eram os serviços gerais. Então ele trabalhava muito. Aí o pessoal fala assim, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele enrola mais ainda a cabeça deles, que ele fala assim, antes que Abraão existisse eu sou. Aí o pessoal falou assim, é louco.
esse aí tem que matar porque esse homem é louco. Então, o que os religiosos assumiam para eles? A vinculação com Abraão. E o Novo Testamento tem que corrigir isso, porque o herdeiro de Abraão não é isso. Não é você ser da linhagem de Abraão física. Vamos ver isso? Gálatas capítulo 4. Ah, não é, né? Exato. Olha só. Gálatas capítulo 4. Verso 21. Olha o argumento que Paulo usa. Aqui ele é um verdadeiro exegeta, né? Ele vai pegar o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento e vai fazer aplicações aqui. Olha o que ele fala. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito, agora vai citar a escritura, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Isso aqui é fato histórico ou não é? É. Ele teve filhos, não teve? Não teve só 2, teve mais, né? Qual que era o nome das mulheres aí envolvidas? Sara, Agar, e qual o outro nome da mulher que Abraão teve? Opa, que legal, é difícil alguém responder isso. Ela geralmente é chamada da mulher esquecida, que ninguém cita essa mulher. Está onde? Vê aí, Gênesis 25, verso 1. Vê se aparece aí. Gênesis 25, verso 1. Surgiu aí, ó, é difícil surgir isso. O pessoal está estudando, hein? 25, verso 1. Vê se aparece aí. O que fala aí o nome dela? Quetura. Quem aqui não sabia isso? Pode falar sem vergonha. Não precisa ter medo. É uma mulher que quase não é citada, né? Não. Nem ele era, hein? É, nem ele é. Ele vai dar origem ao povo, né? Nem ele era. É Quetura. É outra mulher dele aí. Quase ninguém cita o nome dessa mulher. Mas então, aqui na história do Gálatas, que Paulo vai citar, ele vai falar de 2. Vamos lá. Como é que surge essa questão dos 2 filhos? Por que Abraão teve 2 filhos? Ele tinha a promessa de Deus com Sara, não tinha? Só que Sara era estéril e o Abraão era velho. Aí o que entra? O oposto da fé. Olha como que sempre vai dar problema quando Abraão perde o foco da fé. Quando ele quer agir pelas obras, dá errado. Esse é o princípio. O crente deve viver na dependência da fé. Aí o Abraão faz o quê? Ouve a mulher dele, tá vendo? O pessoal fala, não pode ouvir a sua esposa. Todo homem que ouviu a esposa se deu mal. Não é bem assim, mas o pessoal fala. Adão, Abraão. Aí o Abraão ouviu a mulher, porque a mulher falou o seguinte, ó, vamos dar uma ajuda para Deus, né? Deus falou, mas vamos aí fazer a nossa parte também? Não é assim que a gente faz? Tem a promessa, só que o tempo vai passando, a gente fala, a prova da fé é o tempo, sempre foi, só que a gente vai dar ajuda para Deus, e quando a gente dá ajuda para Deus, as consequências, elas, dependendo da pessoa, elas ultrapassam a vida da pessoa. A guerra que existe aí de árabes e palestinos e judeus, por que ela existe até hoje? Lá atrás em Abraão. Que olha o que acontece. A mulher fala assim, vamos ajudar Deus. Você vai ser pai, mas pode pegar a minha escrava. Aí o Abraão não era bobo, né? Mulher bonita, ninguém é de ferro. Minha mulher está me dando uma mulher aqui. Era coisa normal naquela época. Não ia olhar assim, oh Jesus, sangue de Deus tem poder. Naquela época não era normal isso. Aí ele foi lá e possuiu a escrava. A mulher era fértil. O homem também era velho, mas estava em dia. O que aconteceu? Nasceu um filho. Só que não era o filho que Deus falou que era para ser. Só que era filho. E agora? Olha o problema para Deus resolver. Vê quando a gente faz um rolo, Deus tem que resolver o nosso problema, né?
A gente criou um problema que não sabe sair dele, agora a gente põe para Deus. E aí o problema Deus assume. Por quê? A promessa que Deus fez para Abraão, lembra? Independe do Abraão. E Deus é fiel. Aí o que tem que fazer? A promessa fica de pé. Abraão vai lá ter um filho com a mulher dele. 2 crianças. Junto ali que representam nações. Por isso que eu falei, você tem que ler o texto olhando aquele povo lá como grupo de pessoas. Não só os indivíduos em si. Porque através de Abraão ia abençoar nações. Então, sai de dentro dele lá 2 nações. Uma que é da escrava, uma que é da mulher dele. Aí o que acontece? As crianças estão crescendo, aí o filho da escrava começa a zombar do menininho. Que é a brincadeira de criança, um começa a zombar ali e tal, caçoar do menino. A mãe toma as dores, né? Agora a mãe toma as dores. Aí vai falar com Abraão, aí qual que é a questão? Tem que despedir a mulher e o filho. Abraão foi um bom pai para esse menino? Mas esse menino é filho de Abraão, como é que Deus vai resolver isso? Aí Deus tem que fazer o quê? Abençoar, porque tudo que sai de Abraão é abençoado, mesmo quando ele errou. Aí Deus vai fazer o quê? Vai dar um povo para aquele menino. Aquele menino vai herdar o povo. Ele vai ser pai de nação também. Só que qual que é o conflito que surge? Quem vem dele, biblicamente falando, se tivesse um árabe aqui, ele ia ficar muito enfurecido agora. Biblicamente falando, ele não é o herdeiro, mas ele é o primeiro que nasceu. Aí o que ele alega? Nós somos filhos de Abraão, é verdade. Nós nascemos primeiro, é verdade. Então nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Aí você fala assim, não, é com Sara. Aí como é que Deus resolve? Deus abençoa um e abençoa o outro. Só que quem que vai herdar a terra? Aí o conflito está aí até hoje. Eles se odeiam até hoje. Por causa de um erro lá atrás. Porque Deus não é aquele Deus bobo, que fala assim, eu te abençoei, mas você errou, vou te retirar a bênção. Não existe isso. Deus falou, o que viesse dele ia ser abençoado, até aonde ele errou. Olha que coisa séria. Deus fez o juramento e cumpriu. Só que nesse cumprimento, como foi algo errado, surgiu o problema, que está aí até hoje. A guerra entre árabes e judeus. Os dois estão lá. Aí Paulo vai pegar essa história e vai trazer para a igreja. Volta lá para Gálatas 4. Vocês sabem da história como é que foi, né? Despediu, aí a mulher lá chorou, Deus abençoou e falou, vai ser o povo guerreiro e tal. E eles são guerreiros mesmo até hoje. Aí depois com o outro, o que Deus exige de Abraão? O próprio filho, que era o filho da promessa, aí vai ser aquele sacrifício de Isaac. Aí Deus não quer um sacrifício, porque Deus não precisa que mate ninguém, aí Deus providencia o cordeiro. Certo? Essa história vocês sabem. Ismael e Isaac. Se Isaac não nascer, porque na lei, quando a pessoa não tinha filho, o escravo mais chegado. Isso. Mas como Isaac nasceu, Só que isso o senhor está falando vem da onde? vem lá O senhor falou assim, segundo a lei. Só que antes, não tinha lei. Mas está certo o que o senhor falou, pela lei era isso. Só que qual que é o argumento que o árabe vai usar? Não tinha nem lei. A lei é dos judeus. E nós somos filhos de Abraão antes dessa lei de Moisés. Isso. Por isso que a gente tem que fazer sempre a leitura assim, Quando que ocorreu? A gente fala assim, mas a lei, Jesus... Não, ainda não tem. Isso. Tá certo, o que o senhor falou tá certo. Só que o posicionamento o que é? Lá atrás. Aí lá atrás está sendo o quê? A posse da terra. Por isso que ele fala assim, não, mas nós nascemos primeiro. Não, mas na Bíblia é sempre o segundo que é abençoado. Por que a gente fala isso? Porque a gente já está lendo a história lá na frente. Na história bíblica, sempre o segundo é abençoado, não é isso? O maior vai servir ao menor. Mas isso é lá na frente. Para eles lá, eles são os primeiros. Quem nasce primeiro herda.
Ah, não, mas o primogênito na Bíblia sempre vacilou. Ele fala, você está lendo a Bíblia pelos olhos judeus. Vai falar isso para quem está lá na história. É complicado. É complicado. 22, Gálatas 4, 22. Então ele fala assim, porque está escrito? Aí fala assim, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, olha o que ele fala, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que é segundo a carne aqui para Paulo? Era segundo o desejo, não era segundo a promessa. Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Olha que palavra bonita que ele usa. Ele pega a história que foi real e traz um ensino alegórico. Ele mesmo está falando. O que se entende através disso por alegoria? Porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, da carne. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. E olha o que ele falou agora. Olha onde ele estava botando a mensagem. Ele está rebaixando qual cidade agora? Pode ler sem medo, olha o medo de ler. Qual cidade que ele está rebaixando agora? Qual Jerusalém? A da terra. Ele fala assim, a Jerusalém da terra está no Agar aqui, está na Agar. Está no Monte da Arábia lá, é segundo a carne. Olha que mensagem forte que ele está colocando. Para um povo que botava que Jerusalém era a grande cidade do rei. Até hoje o pessoal ora por Jerusalém. Não ora? O pessoal evangélico ainda não entendeu isso aqui. Né? Isso. Está escrito lá, orai pela paz de Jerusalém, vão prosperar. Aí eles não entenderam ainda. Eles leem lá João capítulo 4 e nada para eles é a mesma coisa. Porque lá em João 4 fala assim, não é nem em Jerusalém e nem em Samaria, é em espírito e em verdade. Os evangélicos, a maioria não entende isso ainda não entendeu isso. Aí estão lá apontando para Jerusalém, eu vou lá em Jerusalém, vou ser batizado lá em Jerusalém, eu me pego a cinza de Jerusalém, a pedra de Jerusalém, o meu sonho é para Jerusalém. Você fala, não entendeu nada do Evangelho. Nada do Evangelho. Nada. Está preso nas coisas da terra ainda. O Paulo, que é um judeu, está falando aqui, ó, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Qual que é essa Jerusalém? É a terrena. Agora olha o 26. Ele contrapõe uma outra Jerusalém. Ele fará Jerusalém que é de cima, é livre. Aí você tem que perguntar para as pessoas que estão nessa Jerusalém da terra, você é escravo ainda? É ou não é escravo ainda? Por que você está preocupado com essa Jerusalém desse jeito? Ah, não, porque lá é a cidade onde Jesus foi crucificado. Mas você não está entendendo ainda que o Evangelho está acima disso? Que não é mais lá o negócio? Que lá no Apocalipse já falava que essa cidade já estava sob maldição já. Compara com Babilônia, Roma, põe tudo junto. Aí ele fala assim, mas a Jerusalém que é de cima é livre. O que é essa Jerusalém que é de cima que ele está falando? É o povo de Deus, é livre. Como o senhor falou da questão que existia várias categorização, também a gente pode dizer também que isso aqui é uma revelação também. O Paulo está falando da terrena, mas... O que ele está pegando? Ele está pegando a história que existiu e está interpretando como alegoria, porque ele está falando, olha, se Abraão é o pai dos povos, e o que vale não é a descendência terrena de Abraão, sabe o que ele coloca? Que tudo que é da terra está subordinado ao que vem do céu. Tudo. Então ele fala assim, tudo que está daqui na terra está embaixo. Que não é. Aí o que o pessoal estava olhando? Não, nós somos judeus, não, porque... Ele falou, não, já foi. Jerusalém não é ligada à promessa em Abraão, porque a promessa de Abraão é outra promessa. Aí ele fala da palavra de novo, 27, ó, porque está escrito, alegra-te estéril que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, ó, somos filhos
da promessa, como... Quem é esse nós aqui? A igreja. A promessa em Abraão é espiritual. Ele fala, nós somos os filhos de Abraão. Nós herdamos as promessas. Nós que somos o quê? Ligados em Cristo. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era o segundo espírito, assim também agora. Olha a interpretação que ele faz. O Ismael não estava zombando do Isaac? Estava perseguindo Isaac? Ele pega isso e analisa agora. Quem que está perseguindo a igreja? Hoje, na época de Paulo. Quem que está perseguindo a igreja? Quem? Não. Dois povos. Pensa. Um lá, o menininho o mais velho perseguia o mais novo. Aí ele vai interpretar isso. Ele vai falar assim, ó, nós somos o mais novo. O Isaac, que é o da promessa. Quem que é o Ismael da história? Quem que está perseguindo a igreja? Fala, gente. Quem que perseguia a igreja lá? Não. Tudo bem, Paulo, mas Paulo era o quê? Os judeus estão perseguindo a igreja. Mas o que o judeu tem na mente dele? Que ele é filho de Abraão. Aí Paulo fala assim, não, vocês não são descendentes não. Quem é descendente é a igreja. Aí fala, não é possível, a igreja tem pagão. Aí fala, não, você está olhando para a questão terrena. Vocês estão olhando só pelo sangue. Que vocês são filhos de Abraão terreno. O que vale para Deus são os filhos de Abraão, da Jerusalém, que vem de cima, celestial, que ultrapassa os vínculos terrenos. É isso que Paulo está dizendo. Ele pega a história lá e traz em alegoria para cá. Então o que importa em Abraão? Não é herdar a terra prometida, não é ser judeu. Você vê a loucura do pessoal hoje? Eu vou descobrir o meu sobrenome judeu, eu vou ser judeu. Aonde você quer chegar com isso? Está louco? Não entendeu nada do evangelho, querer ser judeu, querer usar roupa judeu, usar as vestimentas judaicas. Isso não é evangelho, isso é falso evangelho. Está claro aqui o que ele está falando. E o judeu, ele vai perseguir. Na época de Paulo, o que os judeus faziam? Perseguiam a igreja. O Paulo mesmo, o senhor citou, ele era o quê? Era um judeu lá, no judaísmo, zeloso, que perseguia a igreja. Só que um dia ele teve encontro com Cristo. Aí agora ele foi revelado para ele isso. O que vale para Deus não é Abraão terreno. Agora uma pergunta. Paulo era judeu porque comprou ou judeu porque nasceu? De família judaica. Família judaica. Ele é original ele tinha... Não. A família dele comprou as outras cidadanias, mas ele era judeu mesmo. Ele fala da tribo de Benjamim. Ele era herdeiro mesmo. Olha agora, 30, ele vai citar a escritura de novo, ó, ele vai pegando a escritura lá atrás e interpretando. Ó. Mas o que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará o filho da livre. De maneira que, irmãos, igreja, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Está claro o que ele está falando. E qual que é esse vínculo? Por que ele está falando isso? Porque o que a galera está pregando? Tem que guardar a lei. Porque a lei é o que vem pelo nosso povo. A lei é santa, a lei foi dada a Moisés, a lei foi dada aos filhos de Israel. Guarda a lei para você ser abençoado por Deus. Aí Paulo fala assim, não. Guardar a lei é você voltar para a escravidão. Então como é que você é adventista? Como é que eu vou querer ser esses grupos religiosos que quer ressuscitar a lei? E só ressuscita a lei naquilo que interessa, né? Quer ver um textinho que todo mundo aqui já usou, ou já recebeu na cabeça? Vê aí, Deuteronômio 22, 5. Todo mundo já usou esse texto. Todo mundo já usou esse texto aí. Aí esse é da lei. Aí esse aí vale. Esse aí é santidade. 22, 5. Não colocarás o quê? Roupa, não achará roupa de homem e mulher. Isso. Aí eles usavam esse texto aí para quê? Para falar o que era roupa de homem e o que era roupa de mulher. Não, irmão, está na Bíblia. É mesmo?
Vai pegar um ponto só e esquecer o outro? O que Tiago fala sobre isso? Se você pegar esse ponto para justificar a sua conduta, e você tropeçar em qualquer outro ponto da lei, toda a maldição da lei vem sobre você. Você quer isso na sua vida? Mas só pegavam o que interessa. E a barba? A barba para o pessoal era ser excluído se usasse barba. Ué, mas está na lei que tem que ter a barba. Ah, era. Esse rostinho liso aí, isso é coisa dos gregos. Isso para o judeu, sabe o que era? Era um homem meio efeminadinho, né? Era meio efeminado. Homem tem que ter pelo. Aí usar barba não pode. Aí você fala assim, qual que é o fundamento disso? Bíblia não é, porque se você está usando a lei, você tem que usar barba e aquela barba que enrola ainda. Pode aparar não, hein? Aí é santidade. Mas aí não é porque barba... Ah, eu entendi. É porque o seu doutrinador da Europa não usava, né? Aí não podia ter barba, não podia ter bigode. Aí você fala, o que é isso? Total desconhecimento da Bíblia. Doutrina humana, que caiu por terra. Se eu for do chapéu. Tinha gente que cuida para usar chapéu. Paulo foi para nem botar a cobertura sobre a cabeça, mas tinha que usar o chapéuzinho. Aí a pessoa foi excluída. Por quê? O povo era escravo. Aí qual que era o medo deles? Não, irmão. Se você abrir, o povo vai para a libertinagem. Ah, então é botando isso aí que vai transformar o povo? O povo já não está na libertinagem interna, não? Proibia o uso de batom. Lembra? Tinha uma época que não podia usar batom. Batom era a tinta do diabo. Aí os mais radicais abriram. Chegou lá o pastor, deu uma doideira na cabeça dele um dia lá. Ele é o chefe do negócio, não é Cristo. Aí falou assim, a partir de hoje está liberado o batom. Aí, quando você prende o gado num cercadinho muito apertado, quando você solta o gado dá... Aí o que aconteceu? Batom que usava parecia um palhaço. Aí você olhava assim e falava, meu Deus, cadê a varoa da santidade? Agora está com um batomzão lá. Por quê? É escravo. Usava da lei de maneira ilícita. Porque não foram libertados pelo Espírito. Quem é do Espírito Santo sabe como falar, como ouvir, como ver, como se vestir, como comer. Porque tudo faz para a glória de Deus. Não precisa ter um cabresto. Quando tem cabresto, fica perguntando assim, o que é para fazer? Sim, senhor, pastor. Não, senhor, pastor. Cabresto. Posso ir na praia, pastor? Posso ver jogo, pastor? Não tem conhecimento bíblico. É o povo que está escravizado. Aí você vai falar com a pessoa dessa, você fala assim, qual que é a base bíblica que você tem para isso? Aí fala assim, não, o pastor que mandou fazer. Ué, se o pastor mandar você comer cocô, você come? Tem pessoal que segue líder assim. Lembra do Jim Jones? Ele mandou o pessoal tomar veneno, morreram 900 e poucas pessoas. E interessante que ele morreu também, pelo menos ele foi sincero. Ele também bebeu o veneno. Morreu. Porque o ser humano tem essa questão da idolatria dentro dele. Você vê aí hoje, o que tem de crente idólatra. Tem até um memezinho que é assim, esses são os ídolos dos católicos. Aí põe lá Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, tal. Aí fala assim, esses são os ídolos dos evangélicos. Aí cantor, pastor, presidente, tudo. É a questão da idolatria. Porque são pessoas que são escravas ainda. Elas não sabem ver em liberdade. Olha como ele continua o texto, Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade, esse é o problema, com que Cristo nos libertou. Foi libertado por Cristo ou não? E não nos tornei a colocar debaixo do jugo da servidão. Porque nós somos filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não estamos debaixo da servidão. Só que quem é religioso, quando ele ouve um negócio desse, ele fala assim, então eu posso pecar. Por que esse miserável fala isso? Porque o pecado está entranhado nele. Ele só não faz porque tem um cabresto. Ele não entendeu o que é evangelho. Aí fala assim, não, então
Ah, se é assim, então pode pecar. É lógico que pode, porque o seu coração está cheio de pecado, você está pecando. O seu coração já ama o pecado. Você só não faz porque você vai ser excluído. Você tem medo, tem vergonha de que alguém descubra. Mas lá dentro, está lá. Por que os crentes agora estão tudo falando palavrão tão agressivo? Porque a liderança que eles admiram é assim. Então eles olharam lá um pastor que fala palavrão, que segue o Bolsonaro. Aí o que acontece? Agora eles encontraram um camarada que eles podem se espelhar, então agora não é mais pecado. Aí você vê crente mandando a ripa na fala. Antigamente o crente era visto como quem? Não falava palavrão. Se alguém visse um crente falar palavrão, escandalizava. Hoje não. Não era assim antigamente? Aí os irmãos do passado falavam assim, ó, crente não fala palavrão. Palavrão para eles era só xingamento, né? O palavrão ali é o xingamento e mais algumas coisas. Palavras torpes que Paulo fala. Mas era a lei. Crente não fala palavrão. Crente não ofende ninguém com os lábios. É o povo que recebe lá a palavra, lá fica quieto. É bobo. O pessoal falava assim. Mas não xinga. Hoje não. Hoje você vê uma galera aí que se diz cristã que é a mais agressiva. É lógico, aí você fala. O crente nunca defendia isso. Hoje ele defende. Por quê? Porque ele se espelha no líder e não em Cristo, na palavra. Por quê? Está debaixo do jugo da servidão da lei. Se o cara falar para você, pode, aí o cara vai e faz. Mas ele não está consultando o Espírito. Ele não é de Abraão no Espírito. Ele é de Abraão segundo a carne. Ele ainda fala para você, mas eu sou crente. Viu como que trazem isso para os nossos dias? É essa a realidade? Ele fala assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou filho de crente, eu sou pastor. Aí você fala, não é isso que importa. Nasceu de novo? Nasceu do Espírito? É o Espírito Santo que está guiando a nossa vida ou não? Não estou falando que você vai ser impecável. Mas até no erro você vê se a pessoa é cristã ou não. A atitude dela. O cristão vai lá e pede perdão. Você vê como que é difícil alguém pedir perdão hoje? Por quê? É colocado assim, a gente não erra. Eu não posso pedir perdão, porque se eu pedir perdão, ele vai vencer o debate. Você não vê um crente chegar para o outro hoje e falar, irmão, me perdoa. Eu estava de cabeça quente. Ih, irmão, ó, eu preguei um texto aqui errado. Irmão, me perdoa. Ó, o texto é assim, assim. Você não vê mais isso. E o perdão é o âmago do cristianismo. Da fé cristã é o perdão. Se tem um povo que tem que perdoar, é o crente. Porque ele foi perdoado. E aí na oração do Pai Nosso, o que ele ora? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Essa é a oração que mais condena as pessoas hoje. É orar isso. Você está falando assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me trata da maneira como eu trato as pessoas. Já pensou? E é essa oração que Jesus ensinou. Então ele falou assim, esse é o padrão. Como que você vai orar? Dessa forma. Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado quem me ofende. Faça comigo, Deus, o que eu faço com as pessoas. Isso é autoridade diante de Deus. Senhor, só pode fazer comigo assim como eu faço com os outros. Isso aí é chegar diante de Deus limpinho. Já pensou se eu falo isso diante de Deus? Eu quero que o Senhor tenha os mesmos sentimentos por mim dos sentimentos que eu tenho pelos irmãos lá da igreja, pelo meu vizinho, pelos meus inimigos. O mesmo sentimento que eu tenho por eles, o Senhor tenha por mim também. Aí você fala, não, misericórdia, irmão. Então alguma coisa está errada. Ou a gente está debaixo da livre, ou debaixo da escrava. Uma coisa que a gente observa, estão deixando de pregar Deus justiça para pregar só Deus e amor. Esse é o grande problema. Então, mas o que seria isso? É aquela questão. O amor de Deus, ele é poderoso. A questão é que quando se fala de amor de Deus, as pessoas já acham assim, Deus é amor, amar o próximo é como se fosse bobinho. Não é isso. Paulo, ele coloca que o amor, se não tiver amor, não adianta nada. Então o amor, ele é o fundamento. É que as pessoas não entenderam o que é o amor de Deus.
Por que Deus corrige? Porque ama. Então, tudo está vinculado ao amor. Se Deus me corrige, é porque Ele me ama. Então, não, é porque tem até a música que fala assim: pregador de rosa, pregue o espinho. Aí, essa pregação da justiça, sabe o que ela faz? Ela interpreta que assim, amor é como se fosse a parte verde e justiça a parte vermelha. Então, a pessoa fala assim: ó, você prega o amor, mas tem que pregar a justiça, como se a justiça de Deus fosse algo pesado. E não é. Pelo contrário, a justiça de Deus é a coisa mais linda que tem. Por quê? Quando Deus aplicou a justiça dele, caiu no Filho dele. Aí o que aconteceu conosco? Nós somos justificados por Deus. E o que a justiça de Deus traz para nós hoje? Paz. Eu posso ter muitos anos de evangelho, mas o dia que eu errar, Então, mas isso, eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, isso não é pregar o amor. A pessoa fala assim: Deus é amor, e ela está falando assim: eu posso então ficar pecando. Não é isso que é o amor de Deus. As pessoas estão confundindo. As pessoas estão pregando um Deus que é amor. Aí você pergunta: mas o que é isso? Não, porque ninguém está sendo mais santo. Mas se falar de Deus ser amor, o amor é o vínculo da perfeição. Não é ser fofinho. Aí a pessoa fala: se você falar só de Deus é amor, sabe o que tem na mente das pessoas? É assim: olha, Jesus te ama, olha, vem para Ele, olha, tudo bem, Ele te perdoa. Aí se eu pregar isso assim, eu tenho que pregar o outro lado, que fala: olha, se você pecar, Deus... Não é isso, o amor de Deus não é isso. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. Paulo fala assim, que eu posso oferecer meu corpo para ser queimado, eu posso dar meus bens para os pobres, eu posso ter todo o conhecimento. Se eu não tiver amor, nada disso aproveita. Então o amor não é essa pregação que o pessoal fala: Deus é amor. Isso não é Deus é amor, é graça barata. É a graça que vira libertinagem. O cara fala assim: eu fui perdoado por Deus, Deus já perdoou meus pecados do presente, do passado, do presente e do futuro. Tá certo? Tá certo. Então, já que Deus perdoou tudo, eu posso viver de qualquer maneira. Aí você fala: isso não é evangelho. Aí qual que é o antídoto para as pessoas? Tem que pregar que se a pessoa fizer isso, ela vai para o inferno, que Deus vai pesar a mão. Aí você fala: não adianta. Porque essa pregação nunca resultou em convertido. Só virou religioso. Por quê? Não foi alcançado pelo Espírito. Você não vê Jesus pregar isso. Quando a gente vai para a pregação, a gente tem que olhar o quê? Jesus. A realidade é a seguinte: a gente não acredita que o Espírito Santo ele converte pessoas. A gente tem que criar método. O Evangelho ele é o poder de Deus. Eu tenho que pregar o que aconteceu naquela cruz. É isso que salva o pecador. Ali está a manifestação do amor, da justiça, da santidade, da misericórdia. Tudo está naquela cruz. É lá. Se lá não salvar o pecador, não adianta. Paulo falou assim: não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então eu entendo o senhor, como o senhor está falando. Porque o pessoal fala isso: o amor, estão pregando um Deus de amor. Mas Deus é amor. Não, irmão, eu estou falando o seguinte: essa pregação que fala assim, é que Deus aceita tudo. Eu falo: não é evangelho. Os dois lados estão errados. O que insiste em pregar uma justiça maluca e o outro que prega um amor libertino. Os dois lados estão errados. A justiça de Deus é a nossa maior glória. O que diz Romanos 5, verso 1? Veja aí. Nós somos justificados. Isso é a maior maravilha. O juiz desse universo declarou já: vocês estão justificados por causa de Cristo. Quer coisa melhor que isso? Essa é a justiça que vem da fé, não a que vem da lei. Paulo trabalha esses temas. Agora, por que acontece isso? Porque Deus nos amou e enviou o Filho dele. Veja em Romanos 5:1. Qual que é o fruto da justiça? É a paz. Tendo, pois, sido justificados pelo quê? Pela fé. Olha aí, não é pelas obras, é pela fé. O que nós temos com Deus agora? Paz. É bênção falar da justiça. É um dos temas prediletos de Romanos. Só que o que é justiça? Sabe o que é a justiça para Paulo? Deus botou todo mundo como pecador. O padrão de Deus não passa ninguém aqui. Ninguém passa no padrão de Deus.
Botou todo mundo lá como pecador. Todo mundo está condenado. Sabe por que ele fez isso? Para usar de misericórdia com as pessoas. Aí sabe qual que era o pensamento religioso? É o que o pessoal pensa hoje. Ele fala assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o que a mente religiosa fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça? Tá bom. Então o que eu vou fazer? Vou pecar bastante, que aí vem mais graça de Deus sobre a minha vida. Paulo está falando, quanto mais pecado, mais graça. Aí tem que corrigir. Romanos capítulo 6. Qual que é a primeira pergunta que ele faz em Romanos 6? Pecaremos, pois? Aí ele fala, não, é impossível isso. Por quê? Nós já morremos pro pecado. Então essa pregação que coloca esse juízo destruidor, e essa pregação que coloca esse amor libertino, os dois são falso evangelho. O evangelho, ele equilibra isso, na pessoa de Jesus. Lá na cruz você vê todos os atributos de Deus manifestados naquela cruz. Lá é a nossa vitória. Lá que a gente vê que a gente não presta, mas lá que a gente vê que a gente foi regenerado. O nosso velho homem morreu naquela cruz, porque não tinha jeito para nós. O evangelho tem que declarar isso, não tem jeito para você. Pode fazer o que você quiser, não tem jeito. Só tem uma maneira, você ser morto naquela cruz e você ressuscitar numa nova pessoa, que agora é Cristo que vive em você. Acabou. Não tem mérito nisso. Isso é obra de Cristo. Aí é uma nova vida. Aí não é mais a de baixo, mas é a de cima. Então veja, Paulo, ele pega esse padrão, e esse padrão que a gente tem que adotar nesse estudo nosso do Antigo Testamento. Olhar o fato histórico e aplicar. Lembrando sempre o seguinte: tudo que de mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Cristo. A gente olhar cada página daquele Antigo Testamento e falar assim, o que essa página me fala acerca de Cristo? E aí a gente vai avançando nisso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.